Olá, que alegria poder contar com a sua companhia mais uma vez na manhã deste domingo, dia 25 de outubro de 2020, o último domingo do mês de outubro, para mais um programa em Tuas Mãos. E para bem começar este programa de hoje, nós convidamos alguns membros do movimento Focolares aqui da nossa arquidiocese para rezar com a gente a oração inicial. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que por vosso Filho quiseste reunir a diversidade das nações num só povo. Concedei aos que se gloriam do nome de cristãos rejeitarem toda a divisão e se unirem na unidade e na caridade. E assim, todos os homens, iluminados pela luz da verdadeira fé, se reúnam em comunhão fraterna numa só igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos aos focolarinos por conduzirem a oração inicial do programa Em Tuas Mãos. E agora vamos acompanhar uma entrevista sobre o ecumenismo, essa que é a busca da unidade entre as igrejas cristãs. E o Dia Nacional do Ecumenismo foi vivenciado na última quarta-feira, dia 21 de outubro. E para falar sobre essa temática, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade que tenho de dialogar com todos que nos acompanham nesse momento. Então, Padre, quando e como surgiu o termo ecumenismo? O termo ecumenismo, ele está ligado ao início da Igreja, para significar justamente o mundo todo. É uma maneira de se falar de todo o cosmo, de todo o orbe, de todo o mundo habitado, não é? Quando a Igreja celebra, por exemplo, as reuniões dela, chama de concílio ecumênico, para dizer justamente que é uma realidade que engloba todos os bispos da Igreja daquele período, não é? Hoje, por exemplo, nós, quando falamos do Concílio Ecumênico Vaticano II, estavam ali 2.000 bispos, não é? Os bispos do mundo inteiro. Então, Padre, qual é o objetivo de um ato ecumênico? Veja, um ato ecumênico é uma ação na qual se unem várias denominações cristãs. Então, se nós temos uma oração ecumênica, é uma oração na qual estão presentes, além de católicos, evangélicos das várias denominações, outras igrejas. Uma outra coisa é o movimento ecumênico, que o movimento ecumênico é justamente o diálogo das igrejas cristãs. Como isto é uma expressão do mundo moderno, contemporâneo, e que desembocou no Concílio Vaticano II, que uma das finalidades da reunião dos bispos na época do Concílio Vaticano II, no pensar na inspiração do Papa São João XXIII, era o ecumenismo, no sentido de que, na hora que nós íamos falar de Jesus Cristo para determinados povos, encontrávamos também outras igrejas falando de Jesus. Ora, como é que nós íamos falar de Jesus divididos entre nós? Então, o ecumenismo provoca no cristão e no católico uma atitude de respeito pela vida de Cristo no outro. Eu tenho a minha igreja, eu vivo de acordo com a minha doutrina ou com a minha organização de governo, com a liturgia da igreja, com a moral cristã, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma atitude de respeito e de diálogo com aqueles que, como eu, somos seguidores de Jesus. Porque seguir Jesus, é interessante esse aspecto, ele diz assim, é nesta igreja que você se encontra com Jesus, mas naquela outra você não se encontra com Jesus. A atitude ecumênica salvaguarda Jesus. Você se encontra com Jesus na sua comunidade cristã, mas respeita o encontro que o outro irmão faz com Jesus na sua comunidade cristã. Isso não é uma coisa simples, porque requer uma espiritualidade de unidade. Então vejam,
O ato ecumênico, ele supõe o respeito e supõe uma atitude de diálogo ecumênico. E no sentido de que a gente vai orar juntos ao mesmo Deus, mesmo que nossas igrejas tenham expressões, por assim dizer, religiosas diferentes. Mas nós caminhamos no sentido de vivermos como Jesus viveu. Esta é a beleza. Por que que o Papa Francisco vai visitar ortodoxo, vai visitar luterano, vai visitar os evangélicos? Porque ele compreende que a nossa existência em Cristo nos faz irmãos de todos. Então, se eu prego a religião, eu vou pregar a divisão. Mas se eu prego Jesus, eu prego a unidade, mesmo vivendo em religiões diferentes. Não precisa eu deixar de ser católico para eu ser ecumênico, mas sendo ecumênico, eu quero dialogar com os irmãos e as irmãs de outras denominações cristãs. Então, padre, como se observa os frutos colhidos pelas práticas, do ecumenismo? Eu observo os frutos colhidos pelas práticas do ecumenismo, justamente a unidade entre nós, a fraternidade, a solidariedade, no sentido de que a gente vive num mundo polarizado, em que a pessoa olha a vida, pode olhar a vida a partir da ótica do poder, não é? Na ótica da hegemonia do seu grupo, e isso pode gerar, evidentemente, uma suspeição em relação ao outro. Quem assume uma atitude ecumênica colhe fraternidade, colhe misericórdia, colhe compaixão, colhe unidade. Em outras palavras, deixa-se conduzir pelo Espírito Santo, que é muito delicado dizer dessa forma, no sentido de que todas as nossas estruturas religiosas, elas estão a serviço da nossa experiência com Jesus e de nos deixarmos conduzir pelo Espírito. Então, se nós queremos nos converter, se Jesus é nosso mestre, e se nós assumimos uma postura de diálogo, é evidente que não tem como não ser ecumênico. Imaginar que eu seja contra os evangélicos, não tem sentido. Se eu sou seguidor de Jesus, eu sou a favor da unidade. Então, o grande fruto do ecumenismo é mostrar um Cristo que une, é mostrar o corpo de Cristo unido, mesmo nas diferenças historicamente compreensivas, não é? As diferenças dos vários grupos religiosos que ao longo do tempo foram se formando a partir daquele movimento inicial de Jesus de Nazaré. Mas nós precisamos voltar a Jesus. Jesus no centro, irmãos hoje unidos. Quais são os principais desafios enfrentados, para quem vivencia o ecumenismo? Um grande desafio enfrentado para quem vivencia o ecumenismo é, de alguma maneira, achar que a seu grupo religioso está, por exemplo, se unindo a um outro grupo religioso, como se aquilo fosse perder fiéis. Por isso que o Papa Francisco diz que o grande desafio da igreja é de atrair as pessoas para Jesus a partir do testemunho de nossa vida. Então, se nós vivemos nessa perspectiva, nós não vamos ter medo de visitar o outro, de acolher o outro, de rezar ou de orar com o outro. Nós podemos viver uma comunhão com o conhecimento das Sagradas Escrituras, nós podemos viver ações sociais em favor dos menos favorecidos, nós podemos viver encontros de estudos da situação social que a gente vive para darmos o testemunho justamente da construção do bem entre nós. Vejam que há desafios, não tenha dúvida que ao longo do movimento ecumênico, os atos ecumênicos às vezes são poucos. Mas nós fizemos um ato ecumênico aqui em Teresina, quando do crime organizado. Quem está nos acompanhando pode lembrar-se
Na frente da igreja de São Benedito estavam ali várias denominações cristãs e nós fomos orar pelo nosso estado para acabar com a violência, para ver aquele rompimento com o chamado crime organizado. Nós pedimos a Deus juntos e nós encontramos anualmente ações ligadas ao movimento ecumênico, que é, por exemplo, a semana de oração pela unidade dos cristãos, como também a campanha da fraternidade. Houve uma campanha da fraternidade ecumênica, a de 2021 é uma campanha da fraternidade ecumênica. É evidente que há igrejas ou há denominações cristãs que não querem dialogar, que não assumem uma postura de respeito, não posso dizer de respeito, mas que se previnem. Mas existe o Conselho Nacional das Igrejas, o CONIC, e esse conselho é um conselho que reúne várias denominações cristãs em vista justamente da unidade entre nós. Então vejam que nós somos convidados a ter uma atitude assim de muita, eu já disse isso, de conversão. O grande desafio mesmo para nós é de nos converter, porque às vezes se a gente segue uma postura cômoda, a gente cuida da igreja da gente e derruba a porta, levanta a porta e vive as liturgias fechadas e se preocupa não em atrair para Cristo, mas se preocupa em ter seguidores. Na verdade, proselitismo, atração. Se o cristianismo age missionariamente por atração, isso aí faz com que nós não tenhamos medo uns dos outros, porque será o nosso testemunho de vida a atrair para as igrejas novos fiéis para Jesus. E nós agradecemos a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse como nós devemos vivenciar, né, o ecumenismo no nosso dia a dia. Olhe, minha gente, vocês estão falando comigo. Eu estou nesta paróquia há 30 dias. E eu já constituí uma comissão, um grupo de fiéis leigos, para nós visitarmos as igrejas cristãs da nossa área. A Igreja Católica é dividida territorialmente, então é de a gente ir ao encontro dos pastores evangélicos, irmos ao encontro de um conhecimento. Na verdade, a palavra ir ao encontro é a grande pastoral do encontro. Na verdade, o Papa Francisco diz que nós precisamos fazer ponte, não é? E não criar muros entre nós. Então, a atitude de tudo começa pelo conhecimento. Chamar o outro pelo nome, respeitar a igreja do outro, solidarizar-me com os sofrimentos do outro, orar uns pelos outros, ficar feliz que nós estamos rezando e louvando a Deus, glorificando a Deus em nossa comunidade e que há outras comunidades cristãs que também escutam a palavra de Deus, que querem viver a caridade. Vejam como isto é interessante. O fato de vocês virem me fazer essa entrevista provoca em mim uma responsabilidade ou uma responsabilidade daquilo que Nosso Senhor colocou no meu coração a vida toda. Eu me lembro que, morando numa cidade do interior, há 34 anos atrás, o meu barbeiro, ele era da igreja evangélica da cidade, e ele me chamou para eu ir a um culto dele. E eu fui. É evidente que o padre chegar na assembleia de uma outra denominação cristã, eu vi que gerou um pouco de o que é que vão fazer comigo. Eu fiquei no meio do povo, mas depois eles me botaram junto com as autoridades do município. Mas para dizer, da minha parte, nós começamos com o encontro, com o conhecimento, orando pelo outro. É evidente, nós estamos também estudando os documentos da igreja. A igreja tem documentos preciosíssimos acerca do ecumenismo
que faz com que a gente compreenda em bases, quais são as bases do diálogo, especialmente para que nós sejamos respeitosos com os outros e nós sintamos que isso não diminui as minhas convicções cristãs dentro do catolicismo. Vivo como católico, represento a comunidade católica no bairro, mas eu quero conviver com os cristãos que moram no bairro. Quero conviver com os católicos do bairro, mas quero conviver também com os cristãos, para que nós juntos vivamos a beleza de conhecer, de amar, de louvar, de construir o reino de Deus. E para além das diferenças entre nós, há uma unidade. O Espírito Santo de Deus que nos configura com Jesus para a glória do Pai do céu. Então, padre, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Aqui o senhor será sempre bem-vindo. Olhe, pois eu digo do mesmo jeito a vocês todos, tenho muito gosto de participar do programa Em Tuas Mãos. Desejo a toda a equipe, a todos que acompanham, toda paz, toda bênção, toda força para vivermos entre nós relações ecumênicas. E agora vamos para um rápido intervalo, mas antes eu convido você a acompanhar as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Não deixe de seguir e ficar por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Teresina, tá certo? E a seguir, teremos o quadro Testemunho. Em tuas mãos. Meu nome é Sueli, sou coordenadora da Casa de Isabelê, que atende crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. A Isabelê ela foi pensada em 1994, mas foi inaugurada em 29 de agosto de 1996, justamente para atender crianças e adolescentes em situação de risco que viviam nas praças no centro de Teresina sendo exploradas sexualmente. Hoje a casa atende 110 crianças e adolescentes e jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco. Quando as meninas chegam à casa de Isabelê, dependendo da situação que traz essa menina até a casa, se for um caso de violência, né, elas chegam muito fragilizadas, né, com a autoestima baixa. Então a gente procura amenizar todas essas dores para que ela possa seguir sua vida normalmente na escola, na família e na sociedade. A gente percebe que conseguiu cumprir a nossa missão quando a gente coloca essa menina na sociedade, ela consegue ser inserida no mercado de trabalho, né? Ela consegue êxito na escola, de cursar uma faculdade, como nós já tivemos diversas meninas aqui que hoje estão na faculdade, que estão no mercado de trabalho, né? Tudo fruto desse trabalho que a gente desenvolve na casa. Na casa também nós atendemos não só meninas, hoje nós atendemos meninos também em situação de risco, que são os meninos que cumprem medidas socioeducativas, que vêm encaminhados dos CREAS, que têm a oportunidade de fazer cursos de moda e serigrafia, né, que ao término do curso eles são encaminhados para o mercado de trabalho através de parcerias que nós temos com grandes empresas de Teresina que recebem esses meninos, né, para que eles tenham essa primeira oportunidade de emprego. Quando você compra um produto da Isabelê, você não está comprando somente uma camiseta, você está comprando uma identidade cultural, né, que traduz a história do nosso Brasil. A caminhada da fraternidade, ela ajuda
muitos serviços da ação social arquidiocesana, né? Você colaborando com a caminhada da fraternidade, você também está ajudando e colaborando com os serviços da ação social arquidiocesana. E a Zabelê é um desses serviços, né, que precisa desse apoio da caminhada da fraternidade. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Olha, e como você acompanhou anteriormente na entrevista com o Padre Amadeu Matias, nós falamos sobre o ecumenismo e a importância dessa prática entre os cristãos. E agora você confere um testemunho sobre essa temática. Olá, me chamo Maciel, sou de Miguel Alves, Piauí. Participo do movimento dos focolares. O nosso movimento todo ano tem um projeto chamado Semana Mundo Unido, realizado na primeira semana de maio. Aqui na nossa cidade, pensamos em fazer um trabalho com as igrejas evangélicas. E iniciamos assim o convite a todas as igrejas para participar conosco. 2 delas nos deram um retorno positivo. E assim a gente iniciou desde o planejamento, a distribuição das atividades, as ideias que surgiam juntamente com os líderes dessas igrejas. O pastor da Igreja Batista Chamar e o missionário da primeira igreja evangélica de Miguel Alves, então, juntamente com os párocos da nossa cidade. E assim a gente tem desenvolvido a cada ano um trabalho onde a gente faz, durante essa Semana Mundo Unido, a gente faz visita aos bairros, arrecadação de alimento, festivais de cinema, shows de talentos, e a gente busca fazer sempre nas caminhadas também, e a gente busca durante a semana distribuir cada dia uma atividade diferente. O que nos causa mais impressão é o impacto causado na sociedade, porque as pessoas vão passando pela Praça Central, veem o movimento dos padres, pastor, missionários juntos e começam a se juntar com a gente e participar conosco. Então é muito legal assim fazer essa atividade, porque o relacionamento entre as igrejas fica muito amigável. Às vezes, durante o ano a gente não tem programação relacionada à Semana Mundo Unido, mas sempre quando dá, a gente procura fazer. A gente se reúne na frente de uma igreja, ou seja, da igreja católica ou de uma igreja deles, para tomar um cafezinho, conversar no meio da praça e bater um papo descontraído. E isso tem dado muito certo, assim, a cada ano a gente vem com mais impulso, com mais vontade de levar para frente, de aumentar mais o alcance, né, das pessoas, convidar mais pessoas e outras igrejas para se fazerem presente. Também é muito belo assim ver que não há diferença, não há distinção entre a gente, né? Que a gente segue o mesmo Deus, que a gente segue uma mesma realidade assim de adoração e almeja o mesmo desejo, né? E aí a gente faz, durante o ano a gente está sempre em contato com essas igrejas, a gente participa das atividades que eles fazem, eles participam de algumas das nossas atividades também que a gente faz, e assim a gente vai estendendo essa realidade do mundo unido, caminhando juntos durante todo o ano, não somente naquele período de maio, né, da primeira semana de maio, que é realizado o projeto. Muito obrigado. Vamos agora chamar a nossa repórter Joyce Fernanda com o quadro Notícias da Igreja. Bom dia, Joyce, é com você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha aqui no programa Em Tuas Mãos. E foi celebrado no último domingo o Dia Nacional da Juventude pela Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina, que contou com um momento de oração e animação no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, no bairro de Seum, Forania Sudeste.
O Dia Nacional da Juventude nasceu no ano de 1985 com o apoio dos padres de todas as dioceses do Brasil. Essa data tem por objetivo celebrar a vida dos jovens de forma alegre, descontraída e comprometida com a realidade social em que vivem, tendo como base a pessoa e mensagem de Jesus Cristo. O coordenador arquidiocesano da Pastoral da Juventude, Iago Menor, fala sobre a importância que o DNJ tem para os jovens. Ao longo desses 35 anos, o DNJ tem servido como uma importante atividade de fortalecimento da fé e, acima de tudo, de transformação da realidade social em que vivemos. Por conta disso, e com as grandes mudanças na contemporaneidade, atualmente o DNJ é celebrado por todas as expressões de juventude da nossa igreja, confirmando assim a unidade da juventude católica no Brasil. Todos os anos, o DNJ propõe a discussão e reflexão de um tema que tenha relação com a juventude. O tema escolhido para este ano é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o coordenador Iago Menor conta sobre o significado dessa escolha. E assim, dessa forma que a nossa igreja e, sobretudo, a juventude possa fazer aquilo que prioriza o documento de Puebla, quando a igreja diz que tem duas opções preferenciais, os pobres e os jovens. O DNJ possa assim servir para continuar sendo esse agente de transformação nas diferentes realidades da nossa arquidiocese, da nossa igreja do Regional Nordeste 4 e de todo o Brasil. E para afirmar o compromisso da juventude com a igreja, os jovens da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe realizaram durante a pandemia uma ação que teve o objetivo de ajudar as comunidades carentes da região. O jovem Rômulo Araújo conta como foi essa mobilização. E nós nos reunimos e achamos melhor fazer o quê? Fazer a doação para as famílias que naquele momento daquela pandemia estavam necessitando, porque ali nós estávamos com as cestas básicas. Então, ao invés da gente doar para a comunidade aqui da paróquia no interior, nós colocamos mesmo em prol de sairmos doando, e foi assim que foi feito. Os jovens concordaram com a ideia e saímos nessa missão. É importantíssimo a gente ter esse elo entre juventude, paróquia, sociedade, porque daí a gente acaba trazendo aquilo que é reservado para nós, o amor de Cristo que foi nos dado. No domingo 18, a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina festejou esse dia com a celebração da Santa Missa no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. E em seguida teve animação com o Ministério de Música Casa, da Paróquia São Paulo, Forania Norte, e da Banda Católica Voz e Vez da PJ da Diocese de Caxias Maranhão, tendo ainda vendas de comidas típicas durante a contemplação das músicas. E a Igreja Nossa Senhora das Candeias realizou neste mês de outubro a primeira Missa das Luzes, que tem o objetivo de pedir a intercessão da Mãe das Candeias, Nossa Senhora da Luz. A transmissão acontece todas as terças-feiras pelo canal do YouTube da paróquia. Vamos ouvir agora o Padre Raimundo Neto, que fala sobre essa missa. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, você do programa Em Tuas Mãos. Eu sou o Padre Neto, administrador da área pastoral São Paulo VI. E aqui na nossa área, começamos a celebrar a Missa da Luz, toda terça-feira às 19 horas, aqui na Avenida Vereador Rossini. Aqui na nossa igreja, queremos, com esta Santa Missa, proclamar que Cristo é o Senhor que ilumina as nossas vidas. A Eucaristia é fonte e ápice da nossa vida cristã. Ou seja, luz que destrói as trevas, as incertezas, luz que ilumina os nossos caminhos. Pedimos a intercessão da grande Mãe de Deus, Nossa Senhora, que aqui se apresenta com o título de Nossa Senhora das Candeias, que em suas aparições ao longo da história tem manifestado o poder da luz.
Eu tenho certeza que você que agora me assiste e que está no programa Em Tuas Mãos também tem o desejo de ser tocado pela luz de Deus. Quero convidá-lo e convidá-la a estar aqui com a gente. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E na última segunda-feira, 19, foi celebrada uma missa em comemoração ao Dia do Piauí, presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Na ocasião, o governador Wellington Dias esteve presente, juntamente com algumas autoridades do estado e fiéis da Igreja Nossa Senhora das Dores. Durante as comemorações, religiosos da Arquidiocese de Teresina ganharam a Medalha do Mérito Renascença. Dom Jacinto recebeu a medalha de grande oficial e o padre João Paulo Carvalho, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, foi homenageado com a medalha de comendador. E a Diaconia Setorial EFATA completa um ano de implantação na Arquidiocese de Teresina, com atuação pastoral envolvendo diretamente pessoas com limitações visuais e auditivas. A diaconia recebeu no último domingo, dia 18 de outubro, um novo diácono em sua composição. Diácono Davi é cego e vai compor a diaconia diretamente na evangelização de surdos e cegos da Arquidiocese de Teresina, com formações, inclusão, acolhimento e aprimoramento da qualidade da evangelização. O Seminário Propedêutico realizou um tríduo a São João Paulo II, que trouxe como tema abrir as portas ao Redentor. Ele foi o primeiro Papa a visitar o Brasil e o único que veio ao Piauí em visita pastoral. São João Paulo II é patrono do Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Teresina. O tríduo aconteceu do dia 19 ao dia 22 de outubro e foi transmitido através das redes sociais do seminário. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias você confere no site arquidiocesedeteresina.org.br. E eu convido você também para acompanhar o nosso canal no YouTube do programa Em Tuas Mãos. Você fica por dentro de tudo que acontece também na Arquidiocese de Teresina, tá certo? Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Eu sou irmã Cândida, estou sendo coordenadora aqui do Lar de Santana desde a sua fundação. O Lar de Santana é uma instituição de longa permanência para idosos. O Lar de Santana foi fundado em 2015 e o projeto inicial era para ser 20 idosos. É para atender idosos que estão sendo negligenciados pela família ou estão em situação de vulnerabilidade que não podem mais cuidar de si mesmos. Nós temos aqui uma equipe multiprofissional. Temos fisioterapeuta, temos psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, temos um médico e os cuidadores, os cuidadores que estão imediatamente lidando com os idosos. Toda essa equipe está para favorecer o melhor possível para os nossos idosos. Então, os nossos idosos têm direito aqui a 6 refeições diárias. Tem um quarto muito bem acomodado, com ar-condicionado, tem outros lazer, momentos de lazer, as festinhas de aniversário, cada um é festejado no dia do seu aniversário, cada um vive assim o seu dia a dia com alegria. O diferencial do Lar de Santana é o atendimento. Nós atendemos cada um nas suas necessidades, individualizado. Cada pessoa, como ela é, com as suas necessidades, ela é atendida assim com muito carinho, com muito apreço e elas se sentem em casa aqui no Lar de Santana. A Caminhada da Fraternidade, eu acho que é um evento assim de suma importância para a cidade de Teresina, para a Arquidiocese e, de modo especial, para a ASA e para os projetos que a ASA apoia. Nós estamos muito gratas porque há uma necessidade
também desse apoio, não é? A gente sabe que tudo que a gente recebe é colocado a favor do idoso, é para o idoso, para que ele possa ter um final da sua vida digno. E aqui, com a campanha, a Caminhada da Fraternidade, nós acreditamos que será um grande apoio para nós. Nós queremos ser e fazemos tudo para que aqui seja um lar, que eles se sintam realmente em casa, em sua casa. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E agora eu convido você a acompanhar o quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a dica da fé de hoje é o Rosário Meditado para Jovens, da editora Nova Aliança. O Rosário Meditado para Jovens possibilita aos leitores rezarem o terço de forma reflexiva, jogando por terra a ideia de que se trata de oração fundada em repetição de palavras. O livro foca na meditação dos mistérios do Santo Terço de maneira contextualizada nas situações do dia a dia de muitos jovens, convivência com outras pessoas e culturas, uso de redes sociais, formação de personalidade e as angústias trazidas pela vida moderna. Se você gostou dessa dica, garanta o seu e faça uma boa leitura. Agora vamos acompanhar a história de Jean Pimentel, ele que é artesão e se dedica à arte sacra. Esculpir e modelar santos é uma das mais expressivas formas da arte popular brasileira e também piauiense. Os artesãos transformam o barro e a madeira em peças religiosas que retratam personagens históricos do cristianismo. O artesão Jean Pimentel, que trabalha com esculturas de barro, fala que sua relação com essa arte demorou para se revelar, mas na infância sempre teve o interesse em desenhar e pintar. O artista inicialmente começou fazendo pinturas de anjos a pedido de sua avó, que era muito religiosa. Com o passar dos anos, ele fez uma visita ao polo cerâmico no intuito de realizar algumas compras, mas ao se deparar com algumas pessoas esculpindo argila, Jean se viu encantado e despertou o interesse em aprender aquela arte. A minha história na arte, ela começou, para mim já foi assim um pouco tarde, né? Eu tinha 34 anos, mas desde criança eu já gostava de desenhar, de rabiscar alguma coisa. Então, eu como outros clientes, frequentando aqui o polo cerâmico, eu vi os meninos trabalhando com argila. E esse trabalho me encantou e fez com que eu começasse a modelar a peça também. Então, foi assim que eu comecei. Fui fazendo a primeira peça, depois, por ser da família católica, meu pai, minha mãe, e ser neto de pessoas que eram da olaria, que tinham acesso a essa argila, mas eu nunca, pequeno, eu nunca tentei. Tentei já depois de grande, e foi aí onde descobri o dom, né? Após ganhar prática em esculpir, o artista resolveu trazer para o seu trabalho a arte sacra, por ser muito católico e gostar dos detalhes das imagens. Jean conta como foi esse processo e o sentimento que carrega ao retratar essas peças. Mais tarde, eu comecei a trabalhar na parte de modelagem de imagem, né? Imagens sacras. E gosto muito do barroco, do estilo barroco. E foi aí que eu comecei a desenvolver e trabalhar com imagens sacras. É de total alegria, né? Não por ser imagens sacras, mas gostar muito do nordestino também e retratar também muito a imagem sacra, porque tem clientes que
por eu saber modelar, tem clientes que me procuram nesse sentimento de gratidão por ter alcançado alguma graça, né? E pagar promessas, e aí eles vêm, rapaz, faz a imagem de algum santo, eu faço, e aí foi criando aquele amor pela essa arte, a arte sacra. Jean tem uma família muito católica e é assíduo dentro da igreja, fazendo parte juntamente com sua esposa do grupo ECC, Encontro de Casais com Cristo. Ele destaca sobre seu caminho de fé e evangelização através da produção da sua arte. Eu sou filho e neto de católicos, de pessoas católicas que frequentam a igreja. Minha família quase todas são católicas. E aí então o sentimento que eu tenho é esse, né? De estar trabalhando, de estar envolvido. Faço parte de um grupo do ECC, que também é da igreja. E aí fui começando a trabalhar com esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de trabalho. E meu sentimento é esse, é só de gratidão. O artista faz sua produção por encomenda de acordo com o que o cliente solicita, mas sempre dando um toque pessoal para aquela escultura, levando em torno de 30 a 40 dias para confeccioná-la. Jean revela como acontece essa produção. Porque tem todo um processo, né? Por etapa você vai fazendo, tem o processo de você elaborar a peça, você confeccionar a peça, aí você levar para o forno, tem a queima e tem a pintura, quando o cliente deseja ser pintado. Quando o cliente vem até a mim, eu sempre procuro para o meu cliente se eu posso dar um toque a mais, botar a minha identidade na peça, porque eu não gosto de trabalhar com cópia e nem com peça repetida. E assim, Jean Pimentel segue na produção de suas peças e na evangelização através de sua arte. Parabéns ao Jean pelo belíssimo trabalho, com certeza uma forma de evangelizar através da arte. E agora vamos acompanhar o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Bom dia, irmãos e irmãs que agora nos acompanham neste programa Em Tuas Mãos. Estamos no último domingo do mês de outubro, o mês do Rosário, o mês das missões. E eu, ao invés de comentar o Santo Evangelho de hoje, que não nos traz nenhuma dificuldade de compreensão, apenas e sobretudo o desafio do cumprimento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu lhes trago, ao invés do comentário do Evangelho, uma notícia muito boa e talvez uma novidade, quem sabe, para você. Eu quero lhes falar de o que é uma diaconia territorial, porque hoje, precisamente hoje, no final da tarde, eu vou criar a 11ª diaconia territorial da nossa arquidiocese de Teresina. A palavra diácono já nos é bem familiar e vem da língua grega, que quer dizer servidor, aquele que serve. Então, diaconia é um serviço. Existem vários tipos de diaconia. Eu vou me referir à diaconia territorial. O que é uma diaconia territorial? É uma porção do povo de Deus que habita uma determinada área, que por razões técnicas se delimita esta área, e então ela é confiada à administração tanto pastoral, quanto a parte de serviços administrativos a um diácono e não a um padre ou a um leigo, porque a igreja pode confiar também, até uma paróquia, a administração de um leigo. Então, a administração da diaconia territorial é, como o nome já diz, é uma porção do povo de Deus habitando naquela área, confiada a um diácono. Como isso acontece? O bispo determina que aquela área se torne uma quase paróquia, na linguagem oficial da Igreja do Direito Canônico.
Então, ela não depende mais de nenhuma paróquia, ela é autônoma. Então, o bispo cria uma diaconia territorial. Neste domingo, eu vou criar a diaconia territorial Santa Rita de Cássia, que fica numa faixa que nós chamamos Vale do Gavião. Ali, mais ou menos, nós temos 5 a 6 comunidades, perfazendo um total de cerca de 15 mil pessoas. Atualmente, essa área faz parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Vila Bandeirante. Cada dia mais esta paróquia está se expandindo em habitantes, novos conjuntos, novos condomínios, e é impossível a paróquia dar uma assistência adequada a toda essa população. Já faz 3 anos eu vinha sonhando em criar essa diaconia, ou uma área pastoral que fosse. As circunstâncias nos aconselharam a criar uma diaconia territorial. Então, vou confiar ao diácono Nilson Costa a coordenação dessa diaconia territorial e aos cuidados sacerdotais do padre Ataã Nerson, que é um padre da Diocese de São Raimundo Nonato, morando aqui em Teresina e sendo secretário executivo do Regional Nordeste 4 da CNBB. Como a diaconia ainda está no início, não tem uma igreja, tem apenas 2 pequenas capelas, simples e até inacabadas, não tem casa paroquial, não tem estrutura econômica, então o padre tem a sua moradia por conta do serviço que já presta e o diácono tem a sua residência familiar. É um diácono permanente, um diácono casado. Assim, está eliminada a dificuldade da moradia e nós vamos, então, trabalhando com o que tivermos, seja um átrio de uma escola, seja debaixo de uma árvore, seja na frente de uma residência, vamos começar as celebrações, começar a formação dos leigos. Lá, com certeza, já existem muitos bons leigos que vieram de outras paróquias, pessoas com herança de trabalhos no setor da família, da juventude, da catequese, da liturgia. Vamos, então, agregá-los para que eles possam, com o eixo que será, então, a coordenação da diaconia, deslanchar um trabalho de evangelização. Eu posso lhes dizer, meu irmão, minha irmã, que onde nós criamos estas diaconias, e já são 10, essa é a 11ª, a vida católica se levantou. Se levantou. Pela frequência dos ministros ordenados, pela atenção privilegiada e o fato de que as pessoas sentem, então, mais proximidade dos seus pastores. Eu peço a sua oração e a sua adesão a esse projeto, porque, de fato, a nossa arquidiocese é pioneira nisso em todo o Brasil. Não estou dizendo isso para nos vangloriar, mas para agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade de atender situações que nós não teríamos outra solução a não ser esta, uma diaconia territorial. E por hoje é só, nós agradecemos imensamente a sua companhia e o seu carinho de todos os domingos aqui no programa Em Tuas Mãos. E no próximo domingo tem mais, se o Senhor Deus nos permitir. Até lá, com mais programa Em Tuas Mãos para você.